Queridos, nessa manhã nós continuamos a nossa série em Gálatas, estamos perto do fim. Hoje, Gálatas 5:13. Gálatas 5:13 a 26 é o texto da nossa manhã. Gálatas 5:13 diz assim a Escritura: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, fala conosco por meio do teu texto sagrado. Tantas coisas que precisamos aprender acerca de sermos livres em Cristo. Que o Senhor nos faça livres cada vez mais. Que o Senhor nos ajude a entendermos a Tua palavra e aplicarmos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Falar de liberdade está muito na moda dos nossos dias. Fazendo uma pesquisa rápida na internet, você consegue achar mais ou menos 1,2 bilhão de resultados se você só digitar a palavra liberdade em português. Está muito na moda. Hoje, muitos fazem da liberdade o seu motivo de vida. Por exemplo, alguns lutam por liberdade política, capacidade de poder escolher os seus governantes, ou de não ter governantes, alguns querem. Outros ainda batalham por liberdade de opinião, e esse está muito na moda. Falar o que você quer, falar o que você quiser sobre qualquer coisa. Qualquer coisa. E tem ainda a liberdade de ser quem eu quiser. Eu vivo do meu jeito, eu crio os meus valores, eu tenho o gênero que eu quiser, eu sou quem eu quiser. E muitos aplaudem, quando as pessoas lutam por essas ideias. Muitos ainda apoiam nas redes sociais, muitos falam, tá certo mesmo, tem que fazer isso mesmo. Até que alguns usam a liberdade em extremo. Até que alguns usam a liberdade ao pé da letra. Quando, por exemplo, a polícia de uma cidade fica em greve, a polícia militar, e muitos têm a liberdade de não ter governantes, saquear lojas, matar uns aos outros, como aconteceu no Ceará 2 anos atrás. Ou então, quando o YouTube é famoso em nome da liberdade de opinião, ele defende que os nazistas podem ter o seu próprio partido, deveriam ter o seu próprio partido. Ou então, quando um homem que se dizia mulher tinha liberdade para dizer que ele era mulher, ele ataca outras mulheres, ele abusa de outras mulheres. Aí parece que a coisa muda. As mesmas pessoas que aplaudiam essas pessoas da liberdade são as primeiras a as condenarem. Os mesmos que clamavam pela tal da liberdade são aqueles que querem que esses atos parem. E aí você pergunta, por quê? Você pergunta a eles, por que você está dizendo isso agora, se você defendia a liberdade? E aí eles dizem, não, porque a sua liberdade tem que estar nos limites da lei.
E a sua liberdade não pode fazer mal ao outro. Nesses momentos extremos, até os descrentes, eles parecem ver, ainda que de maneira turva, qual é o conceito verdadeiro de liberdade. E hoje nós veremos o que é liberdade de verdade. E o resumo do sermão de hoje é que Cristo nos libertou para servirmos uns aos outros em amor, frutificando pelo seu Espírito. Cristo nos libertou para servirmos uns aos outros em amor, frutificando pelo seu Espírito. Vamos ver isso em 3 pontos. E o primeiro deles é que nós devemos usar a nossa liberdade em Cristo não para dar ocasião à carne, mas para servirmos uns aos outros em amor. Paulo vem falando aos Gálatas sobre a maravilhosa liberdade que nós temos em Cristo. Ao vir na plenitude do tempo para cumprir a lei perfeitamente, para morrer pelos nossos pecados, para ressuscitar ao terceiro dia, Cristo nos resgatou da escravidão do pecado e da lei. Cristo ainda nos fez filhos de Deus, herdeiros das promessas de Abraão. Isso significa que nós não estamos mais debaixo do jugo da lei. Isso significa que nós entendemos que a lei não pode nos escravizar como se ela pudesse nos salvar. E qualquer tentativa de nós nos submetermos à lei para isso, para sermos aceitos por Deus, na verdade, Paulo diz, é um retrocesso. É um retrocesso. É por isso que Paulo disse que se os Gálatas se deixassem circuncidar, na prática eles estariam afirmando que a obra de Cristo não tinha sido suficiente para os salvar. E eles estariam retornando à escravidão da lei, de tentar cumprir a lei para serem salvos. E Paulo diz bem claro para eles, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas a gente pergunta, que liberdade é essa? Como exercer a tal da liberdade que Paulo fala? É isso que veremos hoje. Veja comigo o verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque se toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Paulo diz que Cristo nos chamou para a liberdade, mas não para a libertinagem. É bem comum que a gente ache que a liberdade é fazer o que a gente quer sem dever nada a ninguém. Eu sou livre, eu não devo nada a ninguém. Mas essa mentira de que o homem ele pode ser autônomo, ela é contada pela serpente desde o Éden, para fazer a gente pecar. O homem ele nunca foi e nunca será um ser autônomo, porque o homem é um ser adorador por natureza. Ele sempre vai depender de alguém, ele sempre vai querer adorar alguém. Então resta saber se o homem vai ser livre para viver para Deus ou se ele vai ser escravo do pecado. Provavelmente na Galácia acontecia uma coisa semelhante aos legalistas. Estava aparecendo outro grupo. O grupo dos antinomistas. O grupo que vai para o outro extremo do legalismo. Eles achavam que, já que os cristãos não precisavam cumprir a lei para serem salvos, então eles podiam desprezar a lei. Eles não precisavam se importar com a lei. Mas isso é um entendimento errado do que é a salvação. Salvação pela fé em Cristo não é uma licença para pecar. Não é uma licença para pecar sem ter mais condenação nenhuma. É crer que Cristo já recebeu a nossa condenação e nos fez livres da escravidão do pecado. Ryken diz que a liberdade real vem quando Cristo nos liberta do pecado e não para o pecado. É por isso que Paulo diz, vocês foram libertos não para dar ocasião à carne, mas sim para servirem uns aos outros em amor, para viverem tal como a lei diz. Mas parece engraçado, né? Os Gálatas não tinham sido libertos da escravidão da lei? Paulo não disse isso? E agora ele está dizendo que eles precisam cumprir a lei? Exatamente. É isso mesmo. Os Gálatas, eles cumprem a lei agora não para tentar serem salvos, mas porque eles já foram salvos. Quando você é liberto por Cristo da escravidão do pecado, agora você consegue utilizar a lei do jeito certo. Não para tentar se salvar, mas porque Cristo já te salvou e para você ficar parecido com o seu Salvador. Essa é a ideia da lei. Isso implica em fazer também o que Cristo fez por nós, servir em amor. Por isso que Paulo fala em servir em amor. Paulo diz que toda a lei se cumpre no preceito de amar ao próximo como a nós mesmos. Aqui ele cita as palavras tanto de Levítico 19, 18, quanto as do próprio Cristo em
Mateus 22, 37 a 40. Quando ele diz que a lei e os profetas se resumem em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas por que Paulo fala que toda a lei se resume só nesse segundo? Amar ao próximo como a nós mesmos. Porque é impossível a gente fazer isso se a gente não amar a Deus sobre todas as coisas. É impossível. 1 João 4,20 diz: se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o problema é que os Gálatas eles estavam tendo um entendimento distorcido da lei. Eles estavam usando a lei não para amar uns aos outros, não para o qual ela tinha sido feita, mas para atacar uns aos outros. Veja o verso 15. Se vós, porém, vos mordeis, devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. De um lado estavam os legalistas dizendo, olha, só vai ser salvo quem cumprir a lei de Moisés. Do outro lado, os libertinos dizendo, olha, que nada, lei de nada. Deixa esse negócio para lá. E você pode imaginar o que daria nisso. Briga. Os dois errados e os dois brigando. E Paulo diz que eles estavam se mordendo, eles estavam se devorando uns aos outros, como se eles fossem feras desenfreadas. Já viu aqueles documentários do Discovery Channel, sei lá? Quando 2 feras de mesma força começam a se atacar e não param. O que acaba acontecendo? Chega um ponto da briga que os dois estão tão machucados que eles se ferem tanto que eles acabam morrendo, os dois. Os dois. E Paulo diz, é isso que acontece na igreja, numa igreja que os irmãos só se atacam mutuamente. Eles usam a lei por motivos egoístas e não para o fim pelo qual ela foi criada, para nos ensinar a amar, para nos ensinar a ser como Deus. E a destruição é certa. A destruição da igreja é certa, quando os irmãos só se atacam. Os irmãos se atacam sob uma desculpa de uma pretensa liberdade cristã. Uns porque não querem saber da lei. Outros porque querem saber da lei e acham que aqueles que não querem saber estão caminhando para a destruição. Liberdade cristã não é atacar o outro. Liberdade cristã é servir ao outro. E eu pergunto, e nós, queridos, será que nós temos usado bem a nossa liberdade em Cristo? Se você usa a sua liberdade em Cristo como desculpa para pecar e nem se arrepende, já que você ouviu falar que Deus salva pela graça mesmo, você não é livre de coisa nenhuma. Você só está se enganando, só está mentindo para você mesmo. Por isso arrependa-se e crê em Jesus. Mas muitas vezes nós, queridos, nós que somos livres, nós usamos mal a nossa liberdade. Nós usamos a nossa liberdade em Cristo, na verdade, para dar ocasiões à carne, ou para fazer outros pecarem. Por exemplo, quando a gente pensa assim, olha, eu tenho controle sobre a bebida, mas eu venho e chamo o irmão que tinha problemas com bebida para beber comigo. Afinal, ele é livre para beber, não é? Como eu. Eu sei que eu sou livre para eu me vestir, que a minha vestimenta não vai me salvar, mas eu nem me preocupo se a minha vestimenta está provocante ou não. Vai fazer outros irmãos pecarem ou não. Eu sou livre para assistir qualquer coisa, mas eu insisto em testar os meus limites assistindo seriados pesados. Sob a pretensa desculpa de liberdade cristã, nós ficamos dando ocasiões para a carne. Pior quando a gente usa essa pretensa liberdade para atacar os irmãos. Bom, já que Deus me salva pela graça, já que Ele vai me perdoar quando eu pedir perdão, então eu vou ali dizer umas poucas e boas para aquele irmão. Ele vai me perdoar mesmo, não vai? Eu não vou com a cara dela, mas Deus salvou, né? Fazer o quê? Eu estou do lado de fulano de tal, porque a visão teológica de ciclano é absurda. Percebe? Não combina, não faz o menor sentido. Cristo nos libertou para construirmos o seu reino, e não para destruirmos o seu reino, ao atacarmos uns aos outros. A beleza de ser livre em Cristo é poder ser igual a Cristo. É parar de ser egoísta e olhar só para mim mesmo e poder servir em amor os meus irmãos.
É amar e ser amado porque Cristo nos amou. É preferir o outro em honra, mesmo que o outro seja mais fraco na fé. Porque, queridos, de adversário para a nossa liberdade cristã, basta o inevitável. Nós mesmos. Nós mesmos. Esse é o nosso segundo ponto. Dentro de nós, há uma guerra entre a nossa carne e o Espírito. Vamos reler os versos 16 a 18. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Paulo diz que a única maneira que nós temos para não dar ocasião à carne é se nós andarmos pelo Espírito, andarmos no Espírito. Diferentemente do descrente que é escravo do pecado, o cristão ele tem duas possibilidades diante de si: andar no Espírito, desfrutar da sua liberdade em Cristo, ou satisfazer os desejos da carne e ficar tentando se reduzir à escravidão. É um ou outro, e os dois, eles brigam dentro de si, porque eles são opostos entre si. Eles brigam dentro de nós. E a carne que Paulo fala aqui não é um aspecto material do homem. A carne é o nosso coração pecaminoso. Em outras cartas, Paulo chama a carne de nosso velho homem, a nossa velha natureza. É um resquício da nossa antiga natureza que ainda habita em nós e que fica nos incomodando, fica nos atazanando. E a luta entre a carne e o Espírito ela é pesada dentro de nós. A carne ela deseja fortemente pecar. E o Espírito deseja fortemente que nós sejamos como Jesus. E muitas vezes nós fazemos o que o nosso coração pecaminoso quer, e não o que o Espírito de Deus diz para nós, que a nossa nova natureza quer. Paulo mesmo descreve essa luta que todo crente tem, absolutamente todo crente tem. Em Romanos 7,19 ele diz: porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E Paulo diz aos Gálatas: olha, a única forma de vocês não se colocarem sob a lei, de vocês não se reduzirem à escravidão do pecado, é se vocês forem guiados pelo Espírito Santo. E Tim Keller nota um paralelo interessante entre os versos 16 e 18. Ele diz: nós devemos andar pelo Espírito e ser guiados pelo Espírito, em vez de satisfazer a carne ou estar debaixo da lei. Vê o paralelo? Satisfazer a carne, estar debaixo da lei, andar pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito. Porque tanto satisfazer a carne como estar debaixo da lei, na verdade é você dizer que Jesus Cristo não é o seu Salvador. Ou que a lei, você mesmo é seu Salvador por meio da lei, ou você mesmo é seu Salvador por meio dos seus ídolos, por meio do seu coração pecaminoso. É rejeitar a Cristo. E ele diz: olha, o crente que é guiado pelo Espírito Santo, ele não está sob a lei. Ele anda sobre a lei. Ele usa a lei para ser conduzido até Cristo. Ele não está mais sob o jugo da lei, mas ele usa essa mesma lei para se aproximar de Cristo, que já o libertou da escravidão do pecado. Mas por vezes nós cedemos à carne. E as obras da carne são praticadas por nós. Veja os versos 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Nós podemos dividir as obras da carne que Paulo cita aqui em 4 grupos. E o primeiro grupo são pecados de natureza sexual. Prostituição é qualquer relação sexual não aprovada por Deus, ou seja, qualquer relação sexual fora de um casamento entre um homem e uma mulher. Já a impureza envolve não só agir, mas pensar, falar de maneira imoral. E a lascívia são os desejos sexuais desenfreados. E ele cita um segundo grupo, que envolve a adoração pagã. Tem idolatria, que é a adoração a falsos deuses, e feitiçarias. O grego é farmakeia, de onde vem a nossa palavra farmácia. Na verdade, eles faziam práticas obscuras que as pessoas atribuíam a substâncias
poderes mágicos. Adoração pagã. O terceiro grupo mostra as obras da carne que destroem os relacionamentos, inimizades, brigas, facções, tudo isso criado por ciúmes, tudo isso criado por inveja e alimentados por explosões de ira. E o quarto grupo se refere a pecados de abuso de substâncias, as bebedices e as glutonarias. Algumas traduções trazem orgias, não com sentido sexual, mas festas com o intuito de se embebedar, de se encher de comida e se embebedar. Essa é a ideia aqui. E veja que essa lista de Paulo nem é exaustiva. Ele diz, coisas semelhantes a essas também são obras da carne. Mas qual parece ter sido o intuito de Paulo a listar exatamente esses aqui? Primeiro, mostrar que a vida de alguns dos Gálatas no paganismo não condiz com o cristianismo. Não condiz. Aqueles que ainda, entre os Gálatas, que praticavam imoralidade sexual ou que participavam de rituais e festas pagãs, na verdade, eles estavam cedendo às obras da carne. Eles não estavam caminhando com Cristo, eles não estavam exercendo liberdade em Cristo. Eles estavam cedendo às obras da carne. Mas também mostrar que tão pecaminoso quanto o paganismo, tão pecaminoso quanto a imoralidade sexual, são as rixas e as rivalidades entre os crentes. É tão pecaminoso quanto. A gente costuma colocar em hierarquias diferentes. A gente fala, não, imoralidade sexual, idolatria, embriaguez, não. Esses são ruins mesmo, esses são difíceis. Mas para Deus não são, não tem diferença. Na verdade, Provérbios 6,19 diz que Deus abomina. 6 coisas ele odeia, a 7ª ele abomina. Sabe qual é a 7ª? Aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Aquele que semeia discórdia entre irmãos. E o terceiro intuito de Paulo de relatar essa lista é mostrar qual é o destino daqueles que as praticam, as obras da carne. E o praticar aqui não é cometer ocasionalmente, é ter essas obras como algo contínuo na sua vida, como algo natural. E Paulo diz, olha, as pessoas que vivem para essas obras não herdarão o reino de Deus. Elas não serão salvas, elas não desfrutarão do reino eterno que o Senhor preparou para os seus. Porque elas nunca creram em Cristo. Elas nunca creram em Cristo, elas nunca foram transformadas. Elas não foram libertas. Mas em oposição às obras da carne vem, então, o fruto do Espírito. Veja os versos 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E fruto está no singular, e é no singular mesmo, porque é um pacote só. Não é como os dons espirituais, que eu tenho alguns, você tem outros. Não. Todo crente tem o fruto do Espírito. Claro, em alguns aspectos são mais desenvolvidos, em outros. Mas todo crente tem que ter o pacote completo do fruto do Espírito. Essa história de gente, eu tenho um amor, mas eu não tenho domínio próprio. Não existe. É um fruto só. E o fruto do Espírito, ele é do Espírito porque ele foi concedido a nós pelo Espírito. Não é traço de personalidade. Tem gente que fala, ele é mais calmo, né? Deve ser longânimo. Não, o fruto do Espírito é diferente. Ele produz algo antinatural em você. Antinatural. E ele é fruto também porque nós precisamos alimentar esse fruto. Ele cresce, ele vai crescendo. E a lista dos componentes do fruto do Espírito é maravilhosa. Primeiro, o amor. O amor é o dom supremo de Deus. Ele carrega todos os outros. Amor é querer e fazer o bem aos outros. Também a alegria, que é o bom ânimo, não de acordo com circunstâncias, não de acordo com o humor da pessoa, fundamentado na nossa relação com Deus. A paz é a tranquilidade de ser reconciliado com Deus e promover também essa reconciliação com os outros. Longanimidade é a capacidade de ter um longo ânimo, respirar fundo, ter paciência quando for provocado. Benignidade é a disposição contínua de ajudar. Bondade é ter um caráter correto, inclinado para o bem. Fidelidade é ser confiável pelos outros. Mansidão é tratar bem os outros com gentileza. E o domínio próprio é ter autocontrole, tanto com relação a tentações, mas também com relação a provocações dos outros. Reações
que nós damos para as pessoas. E sabe o que essas coisas têm em comum? Ele diz, contra essas coisas não há lei. A lei, na verdade, está a favor dessas coisas. Está a favor delas porque, assim como a lei, elas são fruto do caráter perfeito de Deus. É algo que Deus aprova, que Deus requer de nós. Mas o que mais chama a atenção é que todos esses elementos descritos por Paulo no fruto do Espírito, eles se relacionam diretamente com amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. A lista também não é exaustiva, mas Paulo fez questão de enfatizar esses aspectos aqui, para que os gálatas soubessem que ser livre de verdade é dizer não para o meu egoísmo, e sim para o amor de Deus. E estender esse amor para o meu irmão. Esse é o fruto do Espírito. Isso é o que o Espírito faz em nós. Ele nos transforma. Ele nos faz olhar menos para nós mesmos e mais para Deus e para o outro, em amor. Eu pergunto a você, sonde o seu coração agora, qual das duas listas te descreve melhor nesse momento? As obras da carne ou o fruto do Espírito? O que é que tem estado mais em evidência na sua vida? Todos nós, queridos, temos essa luta entre carne e espírito dentro de nós. A pergunta é, quem tem ganhado a luta dentro de você? Você tem vivido, por exemplo, na imoralidade sexual? Você tem alimentado os seus ídolos? Você tem criado intrigas diversas com várias pessoas, em vários lugares? Você tem abusado de substâncias, como o álcool? Ou então você está do outro lado da lista, tem pendido mais para o outro lado, você tem tratado os outros com amor, com disposição benigna, você tem conseguido dominar os desejos da carne. A luta, queridos, entre a carne e o espírito, ela é ativa e ela é contínua. E nós temos participação nessa luta, nós não somos passivos nessa luta. Nós não ficamos olhando, olha, quem vai vencer agora? Não, nós temos participação. E é isso que nós vamos ver no nosso terceiro e último ponto. Nós só exerceremos a nossa liberdade de fato se nós crucificarmos a nossa carne e andarmos no Espírito. Veja comigo o verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Depois de falar que há uma luta dentro de nós, entre a nossa carne e o Espírito de Deus, Paulo mostra como nós cooperamos para que o Espírito vença essa luta. Diferentemente da justificação, em que Deus faz tudo, na santificação, ela é uma obra pela graça de Deus também, mas nós cooperamos com o Espírito Santo para fazer morrer a nossa velha natureza e fazer viver o nosso velho homem semelhante a Jesus. E a primeira coisa fundamental nessa obra, como Paulo diz, é ser de Cristo. Ele fala, e os que são de Cristo. Para dar fruto do Espírito, você tem que estar unido a Cristo, você tem que ser de Cristo. Ele mesmo diz em João 15:5, nós lemos mais cedo, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós não conseguimos fazer nada disso se nós não estivermos unidos a Cristo. Por nós mesmos nós não conseguimos. Se você não crê em Cristo, você não está nele, você não tem o Espírito dentro de você para te transformar. Você não está livre da escravidão do pecado e por mais que você se esforce, por mais que você tente ser paciente, ser bondoso, se dominar, você não consegue. Você não consegue, você falha. E você vai ceder muito mais às obras da carne, porque você não tem Espírito dentro de você. E o pior, você vai caminhar para a perdição, porque você só pratica as obras da carne. Mas se você é de Cristo, Paulo diz, você precisa ter crucificado a sua carne, com as suas paixões e concupiscências, os desejos desenfreados. É interessante que Paulo diz, aqueles que são de Cristo, crucificaram. Ele fala no passado. Ele diz, crucificaram. Quando você crê em Cristo, você prega, pelo poder do Espírito, a sua velha natureza na cruz. Você prega e deixa lá. Mas você precisa mantê-la naquele lugar.
Você precisa mantê-la ali. E o Riker, ele mostra porque a crucificação é a melhor forma de descrever esse processo da gente mortificar a nossa carne dentro de nós. Primeiro, a crucificação era uma morte muito vergonhosa. E olha, quando a gente olha para quem a gente era, dá vergonha, não dá? Dá vergonha. É vergonhoso. A crucificação, segundo, era uma morte dolorosa. E a gente sabe, dói muito arrancar o pecado de dentro da gente. Dói muito. Porque ele é contra a nossa natureza. Terceiro, a crucificação era uma morte gradativa. O criminoso demorava a morrer. E assim com o nosso pecado também demora, leva tempo. Ele vai morrendo aos pouquinhos. Dura a nossa vida inteira. E quarto, a crucificação é a morte definitiva. Uma vez que o seu velho homem está pregado na cruz, ele vai morrer. É questão de tempo. Ele vai morrer. Já está pregado lá. O problema é que a gente fica oferecendo primeiros socorros para o nosso velho homem na cruz. O problema é que a gente vai lá e dá comida, dá água, dá um choquinho para o coração voltar, bota oxigênio. Às vezes a gente tenta até tirar da cruz o nosso velho homem. Quanto que a gente devia fazer é abandonar. Abandona o seu velho homem para morrer lá. Mas nós só conseguimos isso se nós andarmos no Espírito. Nós só conseguimos fazer isso se nós andarmos no Espírito. E um comentarista explica muito interessante que esse termo andar no grego, na verdade, era usado no meio militar, para marchar em formação. Marchar em formação. E a ideia descrita por Paulo é belíssima. Andar no Espírito é ouvir os comandos do Espírito, enquanto você marcha em frente, enfileirado com seus irmãos. O Espírito Santo ele vai nos guiando, vai mantendo a gente na linha, enquanto a gente segue em frente, ajudando uns aos outros. Isso é andar no Espírito. Foi o Espírito que nos deu vida, Paulo diz. Se nós vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. São os comandos dele que nós temos que seguir. E como é que a gente recebe os comandos dele? Pelos meios de graça. O Espírito, ele fala conosco por meio da pregação da palavra, por meio da palavra lida. O Espírito nos alimenta e fortalece por meio dos sacramentos. O Espírito, nós falamos com o Senhor, e o Espírito fala conosco também por meio de orarmos, de sermos relembrados da palavra de Deus. Ele nos transforma. E nós ajudamos aqueles que estão na mesma luta que nós, por meio da comunhão dos santos. Queridos, não há nada mais extraordinário do que Deus pegar meios completamente ordinários para transformar o nosso coração. É simples. Não tem fórmula mágica. É simples, está na palavra dele. Meios ordinários que Deus transforma o nosso coração completamente. Fica evidente, não somos nós, é Ele operando em nós, por meio do seu Espírito. E cada vez que nós andamos no Espírito, nós conseguimos dizer não à carne. Por isso que Paulo bota o verso 26, olha, não nos deixemos possuir de vanglória. Vocês conseguem. Provocando uns aos outros, tendo inveja dos outros. Não. Diga não, você consegue, porque você tem o Espírito. O orgulho dos Gálatas ele seria quebrado, as provocações cessariam e a inveja não teria lugar na vida deles se eles estivessem dizendo não para si mesmos e sim para Deus. Sim para Deus. É isso que nós temos que fazer. Sempre, todos os dias, para nós exercermos a nossa liberdade cristã. É dizer não para nós mesmos e sim para o Senhor, por meio de amarmos os nossos irmãos. Por meio de amarmos os nossos irmãos. Querido, não espere cair um raio de luz do céu para te iluminar, se você já tem a lâmpada da palavra de Deus para te guiar. Não acha que você vai ter força sozinho, mas peça forças a Deus por meio da oração. Não viva como um soldado solitário, porque você vai ser um alvo fácil. Soldado fora da linha é alvo fácil.
mas compartilhe as suas lutas com os irmãos, ore junto com eles, ore por eles, com eles. Não abra mão de estar em comunhão com o Senhor, não abra mão desse momento que nós temos de adoração. Esses são os meios de graça que Deus nos deu para nós andarmos no Espírito e dizermos não para a nossa carne. E fique certo que Deus vai mandar também oportunidades para que você desenvolva o fruto do Espírito dentro de você. Você vai pedir para ser paciente, Deus vai te dar oportunidades para você ser paciente. Você vai pedir para ser amoroso, Deus vai te dar oportunidades para ser amoroso. E sempre as oportunidades elas não são fáceis, tá? Você pede paciência e vem seu filho gritar no seu ouvido. Você pede amor e vem aquele irmão que é chato falar com você e brigar com você. Mas é aí que você desenvolve o fruto do Espírito. Você diz não para si mesmo e sim para amar o seu irmão. Por amor a Deus. Porque Ele já te transformou. Cabe a nós sermos amorosos, pacientes, mansos, benignos, controlados. Mas a boa notícia é que quanto mais nós andarmos com o Espírito, quanto mais nós caminharmos com o Senhor, mais isso vai ficando natural na nossa vida. Porque é Ele que opera em nós, Ele que trabalha em nós. A vida cristã, queridos, ela parece ser paradoxal. Nós somos livres, mas para servirmos uns aos outros, para sermos escravos uns dos outros. Nós não somos escravos da lei, mas nós obedecemos a lei por amor. Nós fomos transformados pelo Espírito Santo, mas ainda há um resquício da nossa carne pecaminosa, que ainda nos assedia. Mas o paradoxo, ele é só aparente. Na verdade, é o que nós chamamos de a loucura do Evangelho. Porque como explicar que o Rei Jesus, ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos? Como entender que aquele que não tinha nenhuma obra da carne, aquele que não fez nenhuma obra da carne, ele foi crucificado em lugar de pecadores como nós, que só viviam para essas obras? Como conceber que Ele poria o seu Espírito dentro de nós para nos transformar à semelhança dEle? Queridos, para os que se perdem, isso é loucura mesmo. Mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus operando na nossa vida, transformando cada um de nós, nos fazendo novas criaturas em Cristo. Poder de Deus que nos salva e nos transforma à semelhança do nosso Salvador. E tudo isso só foi possível porque o Pai nos elegeu, o Filho morreu no nosso lugar e o Espírito opera continuamente dentro de nós. Como diz o apóstolo João, amados, se Deus de tal maneira nos amou, nós devemos também amar uns aos outros. Aí que a gente encontra a liberdade. Liberdade verdadeira está no amor de Deus por nós por meio de Cristo Jesus. Liberdade de fato é você conseguir dizer não para o pecado e sim para Deus. Liberdade é você obedecer à lei não por medo, não por egoísmo, mas por amor a Deus que já fez tudo por você. Liberdade é não só deixar de fazer mal ao outro, mas é servir ao outro em amor, amar o outro. Liberdade, querido, é ser quem você foi criado para ser. Liberdade é ser igual a Jesus. Esse deve ser o nosso motivo de vida. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque somos livres para amar. Livres para dizer não para o pecado e sim para o Senhor. Livres, Senhor, para vivermos para Ti, para Te glorificarmos, para servirmos uns aos outros. Ajuda-nos, Senhor, a usar a nossa liberdade para isso, Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor. Ajuda-nos a amarmos uns aos outros, servirmos uns aos outros, dizermos não para a nossa carne e sim para o Teu Espírito dentro de nós. E se alguém aqui ainda não tem esse Espírito, Senhor, que creia, que o Espírito Santo toque na vida dessa pessoa para que possa crer e entender finalmente o que é ser livre, que é ser do Senhor, viver eternamente com o Senhor, caminhar para sempre com o Senhor, semelhante ao nosso Senhor Jesus. Pedimos, transforma o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Vamos ficar.